De Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e hoje, finalmente, pela graça do nosso Deus, nós encerraremos este Evangelho. Marcos, capítulo 16, leitura do verso 9 ao verso número 20. Marcos 16, de 9 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expulsara 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também esses 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer está condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, por meio de sinais que se seguiam. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo seu significado e também o privilégio, ó Deus, de encerrar este Evangelho. Nós te louvamos, ó Senhor, porque este Evangelho nos alcançou através do teu poder e graça. E agora pedimos para que o Senhor venha aplicar ao nosso coração esta palavra de Cristo à nossa mente e ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome deste mesmo Cristo que agora será exposto por meio do Evangelho. Amém. Irmãos, nós sabemos que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. E também sabemos que este Evangelho, ele possuía um objetivo bastante claro, que era mostrar que o Deus entre nós, aquele homem que era ao mesmo tempo Deus, ele não estava no palácio de Roma, sentado no trono de César. Mas ele era um carpinteiro, andarilho, pobre, e que arrebanhou ali para si, no máximo 120 pessoas, dando início, portanto, à pregação do Evangelho, anunciando que o reino de Deus estava ao alcance de qualquer um. E Marcos, então, ele possui essa característica muito clara de demonstrar as 2 naturezas do Redentor, a natureza humana e a natureza divina, naturezas que não se misturam, que não se confundem, mas que estão presentes numa única pessoa, que é Cristo. E isso ocorre porque ele, sendo Deus, subsistindo em ser Deus, ele se esvazia da sua glória, porque ele toma também agora a forma de homem e ele habita entre nós. É por isso que João, quando ele inicia o seu evangelho, ele diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E todas as coisas foram criadas por meio dele e ele então habitou entre nós. Então o Evangelho de Marcos, ele possui essa característica mais contundente. Ao contrário de Mateus, que também trata sobre esse assunto, mas o Evangelho de Mateus está muito mais preocupado em mostrar que Cristo é o resultado e é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Por isso que Mateus sempre, nós percebemos, quando ele trata de eventos na vida de Cristo, ele sempre faz uma citação do Velho Testamento. Lucas tem uma preocupação
em mostrar o Filho do Homem entre nós, portanto é um pesquisador, ele é um, entre aspas, historiador da sua época, e ele então, através da sua pesquisa, ele escreve o Evangelho e escreve também o livro de Atos. E João, ele possui uma preocupação em mostrar a intimidade do Senhor Jesus, mostrando o seu relacionamento íntimo com os discípulos. É por isso que no Evangelho de João nós temos longos discursos de Jesus, mostrando, portanto, a sua palavra. Então, cada evangelista, ele possui uma característica e uma preocupação, e a preocupação de Marcos é esta, de demonstrar o Senhor Jesus como Deus entre nós. Portanto, percebemos aqui a sua preocupação, mas há um elemento, há uma dificuldade nesta parte do Evangelho que nós lemos, do verso 9 até o verso 20, que ela precisa ser tratada aqui com os irmãos. A dificuldade é que muitos estudiosos das Escrituras, até mesmo alguns conservadores, eles vão afirmar que esse trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 9 a 20, não é da lavra do próprio evangelista Marcos. O que essas pessoas dizem é que o Evangelho de Marcos, escrito por ele, acaba no capítulo 16, verso 8, quando ele diz: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo não disseram a ninguém. Então, eles afirmam que Marcos, ele encerra aqui o Evangelho, e aí então, posteriormente, ali, pessoas que leram o Evangelho de Marcos, eles perceberam que ficou truncado. E aí então eles inserem no texto o que vai do verso 9 até o verso 20. A pergunta é, por que chegaram a essa conclusão? É porque também nós sabemos que antigamente não existia gráfica, não existiam prensas que reproduziam livros e textos aos borbotões, não existia isto. O que existia eram copistas, eles copiavam, então eles pegavam o Evangelho, colocavam, e alguém então ditava palavra por palavra, e as pessoas então, elas começavam a escrever, e aí então eles reproduziam. Então nós temos os textos mais antigos e os textos mais recentes. Claro que quando nós falamos mais recentes, isso obviamente abrange os séculos da Idade Média. Recentes porque existem outros que são bem mais antigos ali na Idade Antiga. E os estudiosos perceberam que os manuscritos mais antigos de Marcos, eles não traziam o verso 9 ao verso 20. Então, por dedução, eles diziam, bem, então nesse caso, nós vamos perceber que se os mais antigos não possuem, então de fato Marcos não escreveu do verso 9 ao verso 20, então podemos considerar que é um texto depois inserido para dar uma certa estética ao Evangelho. Bem, como é que nós podemos enfrentar isto? Como é que nós enfrentamos essa questão? É muito simples. Primeiro é que não dá para você estabelecer uma tese, uma teoria tão forte, tão contundente, com base apenas em alguns manuscritos. Porque certos manuscritos antigos, eles também trazem essa porção de Marcos. Mas para além disto, irmãos, não há nenhum problema nas Escrituras o fato de que você tem um escritor principal e que ao final do livro outra pessoa o escreveu. Por exemplo, podemos perceber em Deuteronômio capítulo 34. Em Deuteronômio capítulo 34, nós temos ali a narrativa da morte e sepultamento de Moisés. E nós sabemos que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas também nós sabemos, é óbvio, que Moisés não escreveu sobre a sua própria morte, ele não narrou sobre a sua própria morte e a forma com que ele foi sepultado. Portanto, uma outra pessoa registrou aquele evento com o escritor do Pentateuco. E nem por isso Deuteronômio ele deve ser colocado em xeque, dizer que ali há uma interpolação e que por conta disso podemos ter dúvidas se é ou não palavra de Deus, de jeito nenhum. Por isto, Marcos pode de fato ter escrito o verso 9 ao verso 20, mas se não foi ele, foi um outro irmão. Certamente esse irmão, ele estava debaixo da autoridade apostólica e ele também foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer essa porção final.
Portanto, o livro de Marcos, em toda a sua extensão, até o capítulo 16, verso 20, não há dúvida nenhuma de que é inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Outro fator também que é importante ressaltar é que do verso 9 até o verso 20, na verdade, aqui o Evangelho de Marcos está repetindo aquilo que outros evangelhos confirmaram. Existe uma tese de que Marcos talvez tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, portanto os demais vieram depois. Alguns até dizem que com certa base em Marcos, mas aqui Marcos ele vai citar aquilo que, por exemplo, João, o Evangelho de João, cita no capítulo 20, do verso 11 a 18, que é a aparição a Maria Madalena, ou os 2 discípulos, que está em Lucas 24, de 13 a 35, ou a palavra de Cristo, ou a ordem para a evangelização, que está nos últimos versículos de Mateus, e a ascensão de Jesus, que é registrado por Lucas 24, 50 e Atos capítulo 1, versos de 6 a 11. Então não há nada aqui fora das Escrituras. O que há, obviamente, é uma repetição. E como Marcos possivelmente tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, o que nós temos aqui de fato é Marcos, ou uma testemunha que estava ali próximo a ele e que completou, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. E também nós cremos na soberania de Deus. O Senhor Deus, Ele mesmo, separou o que nós chamamos de cânon do Novo Testamento. Esse cânon, ou esse Novo Testamento com todos os seus livros, eles foram decretados num sínodo que aconteceu em Hipona, no ano de 393. É interessante que quem estava à frente deste sínodo era Agostinho de Hipona, ou como é também chamado de Santo Agostinho. E ali então, num trabalho minucioso, um trabalho técnico e ao mesmo tempo debaixo de muita oração, buscando ao Senhor, eles então fecham o Novo Testamento da maneira como nós conhecemos. E aí então temos aqui a inserção do verso 9 ao verso 20. Aqueles irmãos entendem. Olha quando isso aconteceu, no ano 393, lá na antiguidade ainda, eles reconhecem que esse texto é canônico, e de fato é, porque foi inspirado pelo Senhor. Então, se foi Marcos, ou um companheiro seu, um ajudante, um amanuense, que tenha colocado para dar uma conclusão ao Evangelho, esse trecho é sim inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, é palavra de Deus, porque Deus usa quem Ele deseja. O próprio Evangelho de Marcos, por exemplo, ele é tido por alguns estudiosos como o Evangelho de Pedro, o apóstolo, porque a ideia é que Marcos ele se aproxima de Pedro e ele então começa a escrever ali o Evangelho. Algumas pessoas até ressaltam, por exemplo, o que está no verso 7, quando diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Então essas características demonstram que talvez Pedro tenha sido o narrador, e Pedro pode inclusive ter narrado para essa outra pessoa e ela ter escrito. Então isso é muito tranquilo, nós entendemos, e de fato todo o Evangelho de Marcos é inspirado pelo Espírito Santo, é palavra de Deus, é palavra de Cristo. Mas eu precisava trazer isso para os irmãos, porque na leitura de alguns comentários você se deparará com esse tipo de discussão. Então eu quero já pastoreá-los nesse sentido. Agora, olhando para o texto, nós vamos encontrar aqui o que poderíamos chamar de as últimas palavras de Cristo. E essas palavras de Cristo, elas acontecem após a sua ressurreição. Marcos, ele vai dizer no verso 9: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então vejam que Marcos, ele traz aqui, ele ressalta aqui, que o dia da ressurreição de Cristo é o primeiro dia da semana. E aí, irmãos, nós vamos entender que o domingo, o primeiro dia da semana, ele passa então a ser o dia do Senhor. Até aquele momento, a igreja de Cristo, lá no Velho Testamento, eles guardavam o 7º dia. E agora, com a ressurreição de Cristo, nós temos agora uma transposição do 7º para o primeiro, e todas as características da guarda do dia do Senhor no 7º dia agora são transferidos
para o primeiro dia da semana. É por isso que quando nós lemos os nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, quando ele vai falar do culto religioso e do domingo, diz assim a confissão: como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um descanso santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que nas Escrituras é chamado domingo ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como descanso cristão. Esse descanso é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso para as suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e miséria. O que os nossos símbolos de fé estão dizendo é algo que eu vou mostrar para os irmãos e que as Escrituras dizem. O primeiro dia da semana é o dia do Senhor, é o dia para ser guardado. Portanto, desempenhar trabalho com algumas exceções, existem exceções, aqueles trabalhos que eles em si manifestam a misericórdia, como o trabalho de um enfermeiro, de um médico. Portanto, é óbvio que existem trabalhos que são lícitos no dia do Senhor, mas isso também não significa que o profissional da área da saúde vai dizer: ah, que beleza, então agora eu só vou pegar plantão no domingo, né? Porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. Não, aí é pecado. É no sentido de atuação, como um bombeiro, por exemplo. Ele pode ser chamado para, enfim, auxiliar aqueles que passam por necessidade, mas retirando estes, irmãos, qualquer trabalho no dia do Senhor é pecado. Eu sei que isso às vezes entra meio, não é, agudo no nosso coração, mas não tem como ser diferente. Algumas pessoas crentes dizem assim: ah não, pastor, nós temos só um princípio, trabalhamos 6 e descansamos 1. Esse descanso pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Aí você pergunta: tá certo, então quer dizer que com quem você vai se reunir na segunda-feira para cultuar ao Senhor? Com quem você vai se reunir terça, quarta, quinta ou sexta-feira, ou mesmo no sábado para cultuar ao Senhor? Qual é a igreja que apresenta um culto solene, uma santa convocação na segunda ou na terça-feira? Porque o descanso não é para nós, o descanso é para o Senhor. Ele nos deu 6 dias para utilizarmos da maneira como desejamos. Pertencem também ao Senhor, mas Ele nos concede, mas um dia é dele. E esse princípio do dia do Senhor não começa com Moisés. Alguns alegam sobre isto, não, mas na criação. Na criação diz que Deus descansou no 7º dia e o santificou. Portanto, o princípio de que 6 dias são dias de trabalho e 1 é dia de descanso. E por que Deus fez isto? O Senhor Deus fez isto porque isso aponta para o sábado, ou o shabat, ou o descanso. A palavra sábado significa literalmente descanso. Para o descanso que nós teremos na eternidade. Estamos aqui labutando como igreja, estamos aqui lutando, mas haverá o descanso do Senhor quando estivermos lá no céu com Ele por toda a eternidade. É por isso que o dia do Senhor aqui, ele antevê, nós vivermos na terra o que será por toda a eternidade. É um princípio muito simples. E aí nós vamos perceber que as Escrituras, elas tratam disso. Você sabia que no Velho Testamento, não só o 7º dia, mas o primeiro dia da semana também era santificado ao Senhor? Sim,
Lá no Velho Testamento, Deus na sua lei ordena que não somente o sétimo, mas o primeiro dia da semana seja dia de culto, solene. Veja só o que diz em Levítico capítulo 9, versos de 1 a 4, diz assim: ao 8º dia, claro, né, irmãos, se o sétimo é o sábado, o 8º é o domingo, então está claro isso. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-o perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Quando foi que isso aconteceu? No domingo. Foi no 8º dia. Ainda em Levítico, capítulo 23, no verso 36, depois verso 39, diz assim: 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Isso aqui é a festa que era litúrgica, o culto que eles prestavam anualmente ao Senhor. Ao 8º dia, ou seja, no domingo, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, é culto. Nenhuma obra servil fareis. Mais à frente ele diz: porém aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor, que no Velho Testamento é culto, por 7 dias. Ao 1º dia e também ao 8º haverá descanso solene. Então o descanso era domingo, depois eles começavam a oferecer a festa, e no outro domingo era descanso solene, o que obviamente diz que eles no Velho Testamento eram obrigados a cultuar ao Senhor aos domingos também, porque no Velho Testamento nós temos a igreja de Cristo, que já antecipava a sua ressurreição. É por isso que em Números capítulo 29, verso 35, diz claramente, de forma muito direta: no 8º dia, ou seja, no domingo, tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis. No domingo. E por que no Velho Testamento nós temos ali o domingo? Porque já apontava para a obra de Deus Filho. Deus Pai, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. A ideia de descanso aqui, irmãos, não é que o Senhor Deus está deitado numa rede, descansando e dormindo, não. Descansar é você não precisar mais realizar nenhuma obra criacional, ele não precisa criar mais nada. Tudo fora criado e agora ele descansa. Essa é a obra do Pai. Mas o Velho Testamento, quando se sanciona a lei do culto, eles dizem também que o domingo deve ser observado em algumas ocasiões solenes. E por quê? Porque a obra do Filho, ela acontece da seguinte maneira: ele morre na sexta-feira, sepultado no sábado, e no domingo ele descansa das suas obras, porque com a ressurreição ele encerra a obra, não da criação, mas da redenção. E é por isso que o Velho Testamento, os judeus não entendiam muito bem isto, mas eles estavam já apontando para o dia de Cristo, que é o primeiro da semana. É por isso que em Atos capítulo 20, verso 7, falando da reunião da igreja apostólica, diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, é uma expressão também para culto solene, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. É por isso que em Hebreus capítulo 4, 9 e 10,
falando sobre a obra do Pai da criação e a obra do Filho na redenção, ele diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, e aqui é Cristo, ele descansou de suas obras, como Deus Pai descansou das suas. Então o descanso de Cristo no domingo, porque ali tudo estava feito, não havia mais nada a se fazer com relação à redenção, ele descansou, porque toda a obra estava realizada. Hebreus diz aqui, tem o mesmo peso na velha dispensação, na velha aliança, quando Deus Pai descansou da criação. É por isso que em Apocalipse capítulo 1, verso 10, Cristo, ao aparecer ao apóstolo, ele apareceu num dia de domingo. Ele não apareceu no sábado, nem na sexta, nem na segunda, nem na quarta. Foi no dia do Senhor que João contemplou a Cristo e ali o adorou, e dali ouviu a sua voz. Um culto, isso é culto. Estamos diante do Senhor, aqui nessa noite estamos diante de Cristo, ouvindo a sua voz. E aí então João, para descrever isso, ele diz: achei-me em espírito, e aí tem a palavra no dia do Senhor. Essa palavra no dia do Senhor é que dá origem à palavra domingo. A palavra domingo vem de domini, de domínio, que significa Senhor. O próprio nome em português, em algumas línguas latinas, a palavra domingo já aponta para o Senhor, baseado em Apocalipse capítulo 1, verso 10. E aí então ele diz: e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, era a voz do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós encontramos claramente aqui, nas Escrituras Sagradas, que o primeiro dia da semana é para ser guardado. Não é para estudar para o concurso, não é fazer serão do escritório, não é para assistir jogo do Brasil, não é para ir passear e ir para o parque, não é ir para o rio para tomar um banho de igarapé com a família. É o dia do Senhor, onde todas as atividades laborais, ou seja, de trabalho, que aqui os nossos símbolos chamam de seculares, ou seja, trabalhos que não estão envoltos ou estão associados ao culto solene diretamente, todos eles devem ser suspensos. E no dia do Senhor, nós devemos nos dedicar ao descanso desse trabalho, obras de misericórdia e atitudes de adoração. Você sabe qual foi o dia que Cristo ressuscitou? Foi no domingo. Você sabe qual foi o dia que Jesus apareceu a Maria Madalena? Foi no domingo. Você sabe quais os dias em que Jesus, durante aqueles dias que ele passou com os discípulos, os dias que ele apareceu aos discípulos, todos foram no domingo. Você sabe qual foi o dia em que Jesus reuniu ali o povo e subiu aos céus? Foi num domingo. Porque esse é o dia dele. Esse é o dia do Senhor. Esse é o dia em que devemos guardar. Esse é o dia em que o Senhor estabelece uma santa convocação. E os discípulos e apóstolos entenderam isso com muita clareza. E o livro de Atos nos mostra, e não apenas o livro de Atos, mas algumas cartas de Paulo nos mostram claramente que o dia do culto é o domingo, o primeiro dia da semana. E irmãos, nós precisamos olhar para isto não como um peso, porque olhar para isso como um peso é estar com o coração equivocado. Ai, que vontade que eu tenho de ir ao banho. Ai, que vontade que eu tenho de me divertir. Ai, que vontade que eu tenho de ir ao parquinho. Ai, que vontade. Se nós pensamos assim, nós precisamos trabalhar o nosso coração de forma muito mais profunda. Porque este dia, como os puritanos diziam, era o dia da feira da alma. Até eu mencionei isso aqui para as crianças e uma delas me perguntou: por que feira da alma? É muito simples, é porque a diversão que eles tinham na época dos puritanos era a feira. Era como ir para o shopping, para o cinema. Então eles iam para a feira, aquele monte de gente fazendo compras, passeando. Era uma alegria fazer aquilo.
Mas eles diziam: mas no dia do Senhor não é a feira material, é a feira da alma. Por isso, no dia do Senhor, quando eu digo: não, Senhor, não vou trabalhar, não, Senhor, não vou me divertir, eu vou me dedicar a Ti neste dia que antecipa o sábado, o Shabat, ou o descanso eterno na Tua presença, será totalmente dedicado ao Senhor. Por isso, com muito carinho, com muito amor e muito respeito aos irmãos, mas sendo firme na doutrina das Escrituras, quem não guarda o dia do Senhor, peca contra Ele. E aí então nós temos as últimas palavras do Senhor Jesus, todas elas aconteceram num dia de domingo, e nós vamos perceber isso do verso 14 até o verso número 20, e aí diz assim as Escrituras Sagradas, verso 14: finalmente apareceu Jesus aos 12 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. A primeira exortação do Senhor Jesus aqui é a exortação contra a incredulidade. Ele vai mostrar claramente que aqueles discípulos, eles foram incrédulos. E por que eles foram incrédulos? Porque o Senhor Jesus já havia falado várias vezes que ele seria entregue nas mãos dos homens, que ele morreria, que ele seria sepultado e que depois ele iria ressuscitar. Isto é palavra de Cristo, isso é palavra do Senhor. Só que aqueles discípulos ouviam e até poderiam dizer: acho que isso é verdade mesmo, pode acontecer. Mas no momento em que eles foram confrontados na sua vida, foram confrontados nas suas atitudes, eles foram incrédulos. E a incredulidade do coração daqueles homens levou a todos, se não a quase todos, o medo, o abandono de Cristo e ao desânimo. Eles ouviram o Jesus falar: tá bom, Jesus, nós já sabemos, o Senhor vai morrer, vai ser sepultado e vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas quando isso acontece como um confronto na vida diária, no dia a dia, eles simplesmente são tomados de medo, eles são tomados de desânimo e eles abandonam a Cristo. Isso tudo por causa da incredulidade do coração deles. E isso mostra, irmãos, quão frágil era o coração dessas pessoas e quão enganador foi o coração dessas pessoas. Eles viram o Senhor Jesus abrir os olhos aos cegos, eles viram o Senhor Jesus ressuscitar morto de 4 dias, eles viram o Senhor Jesus andando sobre as águas, eles viram o Senhor Jesus acalmando a criação, a tempestade de forma tremenda, tanto que foram tomados de pavor. Eles viram o Senhor Jesus na sua pregação, mostrando não só a eloquência, mas a revelação da lei. Tudo isso eles viram e ouviram. Mas quão frágil e enganador foi o coração daquelas pessoas. Por isso, irmãos, eles deveriam ter vigiado um pouco mais. E é por isso que eles não recebem uma palavra de louvor do Senhor Jesus, mas eles recebem uma dura repreensão. Quando a palavra de Deus fala aqui claramente, quando diz que apareceu aos 11, quando estavam à mesa, diz o Evangelho de Marcos, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito, porque não tiveram fé, porque não creram aos que o tinham visto já ressuscitado. É interessante porque se aqueles discípulos tivessem fé no coração, e se eles de fato acreditassem na palavra de Cristo, ao ouvirem a primeira notícia disseram: aconteceu como ele prometeu. Mas eles duvidaram, eles fugiram, se amedrontaram, abandonaram o Evangelho e foram tomados de desânimo. E nós podemos perceber que isso ocorre porque aquela mensagem
que eles ouviram do Senhor Jesus entrou na cabeça, mas não desceu ao coração. Eu já ouvi várias pessoas dizendo que a maior distância entre dois pontos tem cerca de 45 centímetros, que é do cérebro para o coração. E por isso, irmãos, vemos tantas pessoas abandonando a Cristo. Tantas pessoas que se sentem o tempo todo desanimado. Tantas pessoas que para se animar eles precisam de inovações dentro da igreja, eles precisam de programações atrativas, eles precisam de um culto assim mais interessante. Por quê? Porque a palavra de Cristo não desce para o coração. Quem deve, por exemplo, dizer e avaliar se o culto foi bom ou não? Quem é? Não somos nós, né, irmãos? Porque o culto é para Deus. Ele é quem vai dizer se o culto foi bom ou não, como ele fez com Caim e Abel. Mas como a nossa incredulidade, ela nos leva a esse egoísmo. Então o culto tem que ser bacana, tem que ser interessante, tem que ter um ritmo, quando na verdade isso é fruto de um coração que engana, de um coração que é frágil. Isso é fruto da mensagem ser retida na mente, e não descer para o coração, e não fazer com que nos alegremos. A igreja de Cristo no Velho Testamento, quando eles tinham um dia antes do dia do Senhor, eles já se preparavam para aquele dia, porque isso demandava alegria. Você perguntava para qualquer membro, irmão nosso lá do Velho Testamento: por que você fica tão alegre? Porque nesse dia o Senhor tirou o nosso povo do Egito e levou para a terra da promessa. E aí poderíamos perguntar: por que você se alegra tanto aos domingos? Porque nesse dia o Senhor me tirou do mundo e me colocou rumo à terra da promessa. Por isso eu quero adorar e eu quero me juntar aos meus irmãos. Mas não, por vezes o nosso coração ele nos engana. As pessoas dizem assim: as coisas estão muito monótonas. Mas por quê? Tem que mudar alguma coisa? Deus ordenou que mudássemos? O Senhor Deus revelou para alguém dizendo: filho meu, diz lá ao pastor Alfredo, pastor Gessé, ao conselho, que façam um teatrinho de vez em quando aí para animar. Coloque aí alguns irmãos para fazer apresentação musical, porque aí anima um pouco mais. Vamos fazer um trenzinho aqui, não é? Todo mundo correndo. Tem isso? Não tem. Não tem. E nós precisamos entender que o problema não é o que ocorre no reino de Cristo, mas o meu coração. Qual foi o problema desses discípulos? Não foi Cristo. Não foi o que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele, de fato, levou ao medo, ao abandono e ao desânimo, mas o problema estava no coração deles. É por isso que o Senhor Jesus lhe censura a incredulidade e a dureza do coração. É por isso que nós precisamos solenemente nos colocar diante de Cristo e dizer: Pai, tem misericórdia de mim e me ajuda. Me ajuda para que eu não seja carnal, para que eu não seja egoísta e para que eu não retire a glória de Cristo para a minha glória. E voltando, apenas usando como exemplo, qual é o critério do culto? Olhe para cá. Esse aqui é o critério do culto. É isso aqui. Não é o que eu gosto. Não é o que me faz ficar animado. Está aqui. Por isso nós precisamos crer na palavra do Senhor como palavra de Cristo. Ainda que nos pareça algo tão forte, tão terrível, como foi o fato da morte do Senhor, eles que aguardavam a restauração de Israel do ponto de vista político, mas o problema deles é que eles acreditaram na fragilidade e no engano do coração,
e eles não ouviram a mensagem com o coração, eles apenas ouviram com a mente. Por isso o Senhor Jesus, de primeira, ele já adverte e exorta aqueles irmãos. Em segundo lugar, nos versos 15 e 16, o Senhor Jesus fala de uma obrigação. Ele diz aqui: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aqui o que nós temos, irmãos, é a ordem de Jesus, dizendo que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Esse verbo que existe aqui, ide, ele é um verbo que dá a ideia de onde você estiver. Então, Cristo está dizendo assim: onde você estiver. Ele não está ordenando ide, mas ele está dizendo: onde você estiver, aqui, acolá, viajando, em casa, no trabalho, ele diz: onde você estiver. Aí ele dá uma ordem. Ele diz: onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Agora vem a ordem: pregai o evangelho a toda criatura. Foi isso que Cristo ordenou, que nós precisamos pregar. Portanto, não é uma opção, não é uma indicação, não é uma recomendação, é uma ordem. Aquelas perguntas que são desconcertantes, não é? Qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? Isto vai demonstrar diretamente a sua obediência e o seu amor para com Ele. E não adianta relativizar, não adianta, não é bem assim, é assim sim. É assim sim. Porque existe aqui uma ordem do Senhor. E Ele está dizendo que onde estivermos, nós devemos fazê-lo. Só que isso, irmãos, não deve ser feito apenas por temor, mas deve também ser feito por amor. Porque quando um filho nosso passa no vestibular, na melhor universidade do mundo, nós ficamos com os lábios assim coçando. A gente quer dizer para todo mundo, chegar numa praça pública e dizer: o meu filho passou na universidade tal. Como isso é bom. Quando, por exemplo, um filho nosso cai numa doença mortal, e o Senhor Deus então, com a sua graça, vem lá na utilização dos médicos, ou o seu poder direto, livra o nosso filho da morte. Quando descobrimos o laudo médico dizendo que seu filho não corre mais nenhum perigo de morte, como nós queremos a plenos pulmões dizer: o meu filho vai viver. E isso acontece porque nós amamos aos nossos filhos. Sabe por que nós não temos a mesma motivação para pregar a Cristo? Porque não amamos a Ele como deveríamos. Porque Ele ordenou. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa dizer que Ele venceu. Evangelho significa dizer que Ele não ficou no túmulo e de que Ele cumpriu a sua obra redentora. E nós devemos anunciar isso. E esse anúncio deve acontecer em primeiro lugar para a glória e por amor a Cristo. Eu lembro que há muitos anos havia algumas empresas de emagrecimento. Até conversávamos isso em Manaus, de forma brincalhona, claro. E aí a pessoa colocava na camisa assim: eu emagreci 12 quilos, pergunte-me como. E as pessoas liam aquilo, ficavam meio desconfiadas, aí um bottom, e a pessoa perguntava: olha, tá bom, então eu pergunto, como foi? Aí ele passava toda a propaganda daqueles produtos miraculosos, né, que prometiam emagrecimento. Sabe, irmãos, nós deveríamos ser assim. Não necessariamente escrever isso numa camisa. Você pode escrever também, mas não necessariamente. Mas você chegar para alguém e falar assim: olha,
Eu fui salvo do inferno. Você quer saber como? Você quer ouvir um pouco sobre isso? E nós devemos fazer isso, em primeiro lugar, por amor. Sabe por quê? Porque o problema é que algumas pessoas, elas também possuem uma motivação um tanto trocada. Elas colocam como primeira motivação o amor ao incrédulo. Não, a primeira motivação é o amor a Cristo, porque toda e qualquer pregação é para a glória dele. Outras pessoas dizem assim: ah, mas eu não sei falar, né? Fala como Jeremias falou, como Moisés falou, né? Sou gago, sou pesado de língua, eu não consigo. As pessoas, elas não vão entender. Mas quem disse que isso é critério? Ah, mas eu já preguei tanto e ninguém se converte, é uma coisa. Qual é o problema? Vejam o que Cristo fala aqui nas Escrituras Sagradas. Verso 15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí ele continua dizendo: e todos se converterão. E não, ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, porque a pregação do evangelho, ela leva salvação e condenação. É por isso que a palavra de Deus lá em Isaías diz: assim como a chuva antes de cair, antes de subir aos céus, não cai, não rega a terra, o Senhor Deus diz assim: assim a minha palavra não voltará vazia. Se você prega e a pessoa não se converte, você já cumpriu, e a palavra de Deus já cumpriu o seu papel. Foi colocado sobre a cabeça dele a condenação do Senhor. Você sabe quantas pessoas se converteram com a pregação de Isaías? Nenhuma. 36 anos pregando o evangelho. Você sabe quantas pessoas se converteram com a pregação de Jeremias? Quase nenhuma. E o que ele recebeu foi ser sido lançado no buraco, porque os líderes religiosos o odiaram. Agora, você quer ver a pregação mais estranha que existe? É o Jonas. Jonas queria pregar lá? Não, ele odiava aquele povo, ele não gostava dos ninivitas. Ele dizia: eu não vou lá, porque se eu for lá eles vão se converter. Mas ele foi, porque o Senhor Deus o colocou na barriga de um peixe e o vomitou na praia. Ele vai lá, começa a correr, feito um maluco, dizendo: ainda 40 dias e a cidade será subvertida. Essa era a pregação dele, e toda a cidade se converteu. Porque a conversão pertence ao Senhor. Ele há de converter os seus eleitos e endurecer o coração dos que são destinados à morte eterna. Por isso não cabe para a minha habilidade levar alguém à conversão. Eu preciso apenas falar, dizer que Cristo, que o homem está separado de Deus por causa da sua depravação, mas que Cristo veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, concedendo salvação. Portanto, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É difícil falar isso, irmãos? É teológico demais? É uma mensagem muito complexa? Não é. E nós precisamos entender que devemos fazer isso para a glória do Redentor. Ele venceu. Todo o evangelho de Marcos foi escrito mostrando a trajetória, o sofrimento, a humilhação do Senhor, para no final, Ele agora ressurreto, Ele diz: agora vão, e onde vocês estiverem, preguem o evangelho a todas as pessoas. Os eleitos vão se converter, os destinados à morte eterna vão ter o coração endurecido. Preguem a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, faça isto. Claro que podemos utilizar das mais variadas estratégias. Deixe bilhetinhos lá no seu trabalho, na mesa dos seus colegas, sabe? Puxa uma conversa, entra no assunto de religião, e aí ali você aproveita para falar do evangelho. Há tantas formas. Nós não fazemos porque não amamos a Cristo como deveríamos, irmãos. Essa é a verdade. A dura verdade.
mas precisamos mudar o nosso coração, fazer com que a mensagem de Cristo ela saia da mente e vá para o coração. E aí temos então a última palavra do Senhor, quando ele fala dos sinais que iriam acompanhar a pregação. No verso 17 ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, o que nós temos aqui é algo maravilhoso, porque o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, indiretamente, é que a palavra de Deus seria revelada àquelas pessoas, os apóstolos sobretudo, e aqueles que estavam debaixo da autoridade apostólica, eles seriam inspirados pelo Senhor, não apenas a pregar, mas a escrever o Evangelho. E a prova de que Deus estava falando com eles, são estes sinais. É por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus em Romanos, capítulo 15, versos 18 e 19, a palavra diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, diz Paulo, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versos 12 e 13, Paulo diz: pois as credenciais do apostolado me foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. E em Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4 dizem: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, juntamente com os apóstolos e para com os que estavam debaixo da autoridade apostólica, por meio de quê? Por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Que coisa linda, irmãos, porque quando nós lemos aqui o que o Senhor Jesus nos diz, apenas um elemento não aparece nas Escrituras, porque ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios. Nós vemos isso no livro de Atos. Falarão novas línguas, isso está no livro de Atos. Pegarão em serpentes, isso está no livro de Atos, quando Paulo ele é picado por uma serpente venenosa. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Isso nós não temos nas Escrituras, mas certamente alguém deve ter tentado envenenar um servo de Deus, e ali então ele foi restaurado pelo poder do Senhor. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso aparece no livro de Atos. São dons do Senhor, dons apostólicos, porque eles estavam recebendo a revelação da palavra do Senhor. É interessante dizer que existem algumas igrejas hoje onde o culto é cheio de cobra venenosa, sabia disso? E os pastores então começam a pegar essas cobras e enrolar o pescoço, e dizendo glória ao Senhor, e se enrola com aqueles animais. É claro que depois isso ocorre nos Estados Unidos já há muitos anos, descobriram que algumas cobras tinham o seu dentinho cortado. Vamos ajudar um pouco, não é? Outras cobras, elas já eram amistosas, criadas, e de vez em quando o irmãozinho era picado por uma cobra. E quando ele era picado por uma cobra, irmão, não tinha nada de glória. Ele corria para o hospital, senão ele morreria.
por causa da toxina da serpente. O Senhor Deus, Cristo, Ele não deixou esses sinais para que apresentássemos ao mundo como um espetáculo. Não, Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Estes sinais acompanham os apóstolos, porque eles estavam recebendo a palavra de Deus, como em Moisés. Quem foi o primeiro a receber a inspiração das Escrituras Sagradas? Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros. E o que aconteceu na época de Moisés? Grandes sinais e prodígios. Na segunda vez, qual é o momento em que acontecem grandes sinais e prodígios? Na época do profeta Elias e Eliseu. O que estava acontecendo ali? Deus novamente está revelando a sua palavra. Qual é a terceira fase onde aparecem os grandes sinais e prodígios? Cristo e os apóstolos. E o que está acontecendo aqui? Novamente, como na época de Moisés, na época de Elias e Eliseu e os profetas, também está sendo aqui reveladas as Escrituras Sagradas. E todas as vezes que o Senhor traz de forma especial a revelação das Escrituras para serem escritas, Ele traz com sinais, prodígios e milagres. Eu sei que alguns irmãos dizem assim: não, pastor, isso é para hoje. Tá bom, meu irmão, então eu vou pegar aqui um veneno dos mais possantes, que mata em 15 segundos. Beba, meu irmão. Se é para hoje, beba. Por isso, amados, temos que entender que estes sinais, eles acompanham os apóstolos e os seus tutelados para a escrita do Evangelho. O próprio Marcos, ele vivenciou isto, porque ele está escrevendo as Escrituras Sagradas. Não significa dizer que Deus não tenha poder e que Deus não faça milagres hoje. É claro que Deus faz milagres hoje. É claro que Deus pode curar uma enfermidade. Claro. Mas ocorre que esses dons, eles não existem mais, não porque Deus tenha perdido força, mas porque eles já cumpriram o seu papel. O papel de dar autoridade àqueles homens para escrever as Escrituras Sagradas. Se Deus quisesse, esses dons teriam permanecido lá até hoje. Ele é poderoso, mas Ele decidiu não fazê-lo e simplesmente trazer a nós as Escrituras Sagradas. E aí, irmãos, quando nós percebemos estas últimas palavras do Senhor Jesus, quais são as aplicações que poderíamos trazer nesse finalzinho do Evangelho de Marcos, que é tão rico em doutrina, em teologia e compreensão das Escrituras? Eu queria trazer 3 aplicações aqui aos meus queridos irmãos e irmãs. Primeiro, irmãos, aquilo que eu já disse, devemos observar o dia do Senhor, o dia em que Ele ressuscitou e o dia em que Ele foi assunto aos céus, e devemos fazer isto por amor. A célebre pergunta é esta: tem alguma outra atividade na semana que fazemos em grupo ou em família melhor do que esta que estamos fazendo aqui? Quando cultuamos ao Senhor, eu creio que o único momento que pode também suscitar a mesma alegria é quando nós cultuamos ao Senhor no culto doméstico, quando pais responsáveis conduzem a sua família nisto. Eu preciso entender isso, irmãos. Se eu saio de casa com preguiça, reclamando, eu não quero ir, porque, fique em casa, meu amado, não venha com esse coração, porque isso não agrada ao Senhor. As Escrituras dizem: alegrei-me quando me disseram. Assim que tem que ser. Nós nos alegramos quando me disseram: vamos ao cinema. Está certo, correto, eu também me alegro. Alegrei-me quando me disseram: vamos passear no shopping. Beleza. Alegrei-me quando me disseram: vamos tomar banho de rio, de igarapé. Tranquilo, maravilha. Mas alegrei-me muito mais quando me disseram: vamos à casa do Senhor para cultuá-lo. E só uma ressalva: casa do Senhor não é esse prédio aqui de tijolos. Casa do Senhor somos nós. Em segundo lugar, irmãos, precisamos cuidar do nosso coração,
porque ele é enganoso e ele é frágil. Por isto, somos muito mais tendentes à incredulidade, que eu poderia chamar de uma incredulidade funcional, que nos afasta do Senhor. Ué, pastor, o que significa incredulidade funcional? É simples, é porque eu até acredito que o que a palavra de Deus fala é palavra do Senhor, mas no dia a dia eu tenho dificuldades de viver essa palavra. Não, irmãos. Nós precisamos viver as Escrituras Sagradas. Todas as semanas somos alimentados pela palavra do Senhor no culto solene. Semanalmente somos alimentados pela leitura. Nossa família é alimentada pela condução e pastoreio dos homens desse lar. E isto deve nos fortalecer. Sermos crentes, termos fé naquilo que as Escrituras dizem. Vivenciar a Escritura do Senhor, porque se eu começo a vivenciar um tipo de incredulidade funcional, até acredito com a mente, mas o meu coração e as minhas práticas se tornam incrédulas. Isto nos afasta de Deus. O que nos afasta do Senhor é incredulidade do coração. Por isso eu preciso o tempo todo dizer: ó Senhor, ajuda-me neste processo. E em terceiro e último lugar, irmãos, assim como o dia do Senhor é o dia de Cristo, assim como a fé vem do Espírito de Cristo, também devemos pregar o Evangelho por amor a Cristo e a sua obra. Sim, meu irmão, sim. O seu amor por Cristo pode ser medido pela frequência com que você prega o Evangelho. Sim, não há o que falar em contrário. E quero que os irmãos saibam que essa palavra também vem para mim. Vem ou em meu favor ou contra mim. O meu amor para com Cristo, o seu amor para com Cristo, pode sim ser medido. Basta com que você pense: qual foi a última vez que eu falei de Cristo e da sua obra para um ímpio? Qual foi? Então essa distância, esse tempo mostra, quanto mais tempo, menos amor. Vou repetir: quanto mais tempo, menos amor. Quanto mais tempo, menos amor. Porque não apenas ele ordenou, mas pregar o Evangelho é pregar a Cristo, pregar a sua obra, pregar a sua ressurreição, a sua vitória, o fato de que ele está assentado à destra do Pai. Isso é pregar o Evangelho. O anúncio vem para que Cristo seja glorificado. Se aquela pessoa ela for destinada à salvação, ela vai ter o seu coração trabalhado pelo Espírito Santo e ela vai se quebrantar e vai passar ali pela transformação da vida, nascerá de novo. Se ela não for predestinada a isso, o coração dela vai ser endurecido pelo próprio Espírito de Cristo. Mas eu cumpri, eu falei, e a pregação, ela cumpriu aquilo que deve fazer. Leva salvação para os que se arrependem e condenação para os que se endurecem. Eu preciso fazer isto para a glória do Senhor Jesus. E é isto, irmãos. Este Evangelho de Marcos, que tanto nos ensinou e que mostrou quem é Cristo e a sua obra, encerra dizendo: agora vá, anuncie, fale, para que Cristo seja conhecido de todas as nações. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelas últimas palavras de Cristo. Pedimos, ó Deus, para que de fato sejamos crentes que amam ao Senhor.
A tua palavra mesmo diz que nós não devemos amar apenas de palavra, mas de fato e de verdade. A tua palavra diz que o amor se manifesta nas atitudes, meu Deus. Portanto, meu amor para com Cristo se manifestará com relação às minhas atitudes para com Ele. Eu rogo, meu Senhor, para que as crianças da nossa igreja se sintam motivadas a falar de Cristo na escola, mesmo que os coleguinhas ali venham ridicularizar, venham hostilizar, mas que elas sejam firmes na pregação do Evangelho. O mesmo, ó Deus, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos, para o conselho da igreja, que todos nós tenhamos, ó Deus, esse desejo de pregar o Evangelho por amor a Cristo. E ó Senhor, ajuda-nos a fazer tudo para agradar ao Senhor. Lembrar que o domingo é o domingo da vitória, é o dia da vitória de Cristo. Ó meu Senhor, como não se alegrar nele? E também, ó Pai, ser grato a Ti, porque esta palavra fora revelada nas Escrituras Sagradas, e o Senhor, enquanto revelava esta palavra, trazia os sinais e prodígios, mostrando a atuação do Teu Espírito no meio daqueles homens, que foram usados por Ti para escrever as Escrituras Sagradas. Ó Senhor, muito obrigado por isto, porque temos a instrução. E agora, ó Pai, que de fato tenhamos o desejo de viver essa palavra para a Tua glória, meu Senhor. E agora, que a Tua graça, ó Senhor, que o Teu amor e que a atuação por meio do Teu Espírito em nós sejam uma grande realidade, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso coração, e que estejamos, ó Senhor, confiados em Ti, na pessoa do Teu Filho e na atuação do Teu Espírito, até aquele dia quando atravessaremos os portais da eternidade e viveremos o dia do Senhor, o dia do descanso eterno, quando mais nada será realizado, quando todos os eleitos estiverem reunidos para Te cultuar por toda a eternidade. Ó Senhor, por isto vem, meu Senhor, para levar a Tua igreja, a Tua noiva, para este momento, quando lá estaremos todos juntos para Te adorar, agora e para todo o sempre. Amém.